Muito bem, estamos iniciando mais um vídeo. Agradeço a Deus, a vocês por nos ouvir. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Que Deus abençoe você e que você possa compartilhar nessa noite, mais uma vez, da palavra de Deus. Ora comigo nesse instante. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas em Tuas mãos, porque vamos falar a Tua palavra neste momento. E sem a luz do Teu Divino Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós não queremos revelar aqui o coração, a mente, a carne de ninguém. Nós estamos aqui para revelar as virtudes, a graça e a adoração a Teu Espírito Santo, a sabedoria que vem dele por meio da Tua palavra para as nossas vidas e para aqueles que vai Te ouvir nessa noite. Muito obrigado. E fale conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero que você se inscreva no canal, se você quiser, para nos ajudar, e compartilhe conosco aí sobre as grandezas do nosso Deus. Leia comigo em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e servai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos digo, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, queridos? Então nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo, a nossa vida com o Evangelho. Paulo, ele tinha uma vida tão agraciada no Espírito, em Deus, que os irmãos olhavam para ele e falavam, é totalmente santo. Mas Paulo não queria alcançar glória de ninguém e não estava interessado em elogios das pessoas. O que o apóstolo queria fazer era mostrar ao mundo, ou às igrejas, que buscando a Deus, que obedecendo a Deus, que se humilhando a Cristo, assim torna-se santos
irrepreensíveis e com a mesma aparência do Filho de Deus. O salmista diz no Salmo 68: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o teu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Então, nós precisamos compreender e entender que buscar a presença de Deus é preciso que nós nos esvaziamos dessas coisas do mundo, que nós deixamos as vaidades, que nós deixamos as ilusões desse mundo. O apóstolo Paulo disse aqui que é o Deus dessa gente que está por aí, dizendo ser igreja, é o ventre, é o estômago, é as concupiscências desse mundo, é as luxúrias desse mundo, é as vaidades desse mundo, é as ilusões desse mundo, e por que não dizer a picaretagem desse mundo, o farisaísmo que nós vemos dentro das igrejas hoje. Pastores que andam pior do que os fariseus, chamar eles de fariseus é um elogio, porque excede os fariseus. Tamanha a ignorância deles, tamanha os absurdos que eles cometem por amor do dinheiro dentro das igrejas hoje. E querem ter a graça, e alguns chegam a dizer: sou usado igual Paulo, a minha igreja é igual à igreja primitiva. Dá até dó ouvir falar isso, né? É que Deus não escuta essas ignorâncias, como as minhas, por exemplo, né? Deus não escuta a ignorância dessa gente, graças a Deus por isso, porque se Deus ouvisse isso, Ele ia pegar Apocalipse 3 e dizer: eu estou vomitando você. Falta de conhecimento, falta de verdade, falta de realidade espiritual, falta de vida. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, e os irmãos olhavam para ele e via a glória de Deus na vida deles. Diziam: irmãos, vocês estão olhando para mim assim como? Por quê? Não pense que já alcancei tudo. Eu tenho buscado e vou buscar. Então a busca da igreja pelo reino de Deus, pelo Espírito de Deus, ela tem que ser incessante, não pode cessar, ela tem que ser contínua, dia e noite, ela não pode parar. Por quê? Porque não é tão simples como a gente pensa. Nós achamos que o derramado do Espírito lá no Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, sobre a vida dos apóstolos, foi assim um acontecimento de momento, desde o princípio, desde que Cristo partiu, que ele estava buscando o derramar do Espírito. E só veio para eles, aconteceu na vida deles, quando eles se renderam de verdade e passaram a buscar com toda a seriedade, esvaziando-se das coisas desse mundo e se entregando totalmente à vontade do Espírito. O Espírito de Deus se derrama na vida de qualquer pessoa e na vida dessa igreja que está. As pessoas dizem: mas irmão, por que você fala dessa igreja? Porque eu sou igreja em Cristo Jesus. Pela graça e misericórdia eu sou igreja em Cristo Jesus e vivo com a Bíblia no meu coração e na minha mão. Eu não tenho nenhum interesse de dizer para você mentiras, porque não tem mesmo o Espírito de Deus na vida dessa gente. São pastores, e que interessa que é pastor? São bispos, e daí que é bispo? São reverendos, são apóstolos. Judas também era apóstolo, mas acabou entregando a Jesus e morreu enforcado, e se enforcou, e daí? O que tem? Não, mas esse é assim, assado. Pedro também era, mas negou na cruz. Isso quer dizer nada, queridos. Título para mim, no que diz respeito vida no Evangelho, é como Paulo, eu considero como esterco, joga para lá. É o que Paulo fez com o que ele tinha, com o que ele recebeu por mérito, porque trabalhou, porque estudou, porque era realmente letrado, sábio, entendido, poliglota mesmo, tanto na linguagem dos judeus, como também passou a ser no conhecimento da palavra. Jogou todos os seus títulos, considerou como esterco, para que pudesse ganhar a Cristo. E chega aqui nessa altura, na igreja dos Filipenses, ele declara isso para os irmãos: estou buscando
Tenho, mas continuo a buscar. Então, título na igreja, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou reverendo, eu sou missionário, você tem que me chamar de sacerdote. Isso é nada, rapaz. Isso é um picareta que está aí falando besteira. Para de falar besteira. No reino de Deus você não representa nada senão como um ser humano comum, que todos nós somos e que necessitamos da misericórdia de Deus para viver. Se você tivesse a unção e a virtude do Espírito e tivesse a glória de Deus, você não perdia seu tempo, nem perdia tempo vindo de política, nem perdia tempo. Você ia lá dar seu voto e orar a Deus pela nação e por eles todos. Fim de conversa, você não gastava tempo com isso. Você tem Espírito Santo, tem tempo de estar perdendo. Quem tem Espírito Santo perde tempo com isso? Isso não existe. Quem tem Espírito Santo gasta a sua vida, o seu tempo, fazendo o que Cristo fez, exercitando misericórdia sobre os bons e sobre os maus principalmente, querendo a salvação de todos. Isso é vida para quem tem o Espírito Santo. Não está preocupado com o que ele vai comer amanhã, com o que ele vai beber, com o que ele vai vestir. Não está preocupado com riquezas, com grandezas desse mundo. Está preocupado com a vida com Deus. Não está preocupado com nada disso. Então, ele está dizendo aqui: irmãos, sede meus imitadores e observai-os que andam seguindo o exemplo que tendes em nós. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é o que Paulo diz. Agora, você olha para a atitude dos bispos, dos apóstolos dessa geração, da nossa nação, dos pastores, dos missionários, de padres. Tem como imitar eles, queridos? No que diz respeito à vida espiritual, no que diz respeito à palavra de Deus, você tem como imitar eles? Deus me perdoe. Não falo isso por orgulho, não por querer ser melhor, porque dos tais eu sou menor, mas não quero. Eu prefiro muito fora, bem longe disso. Para viver brigando dentro das igrejas por dinheiro, uma loucura dessa que está aí, fugindo do evangelho da verdadeira doutrina. Eu tenho visto crente ter coragem de dizer, as pessoas têm coragem de dizer, pastor tem coragem de dizer que Jesus era um político. Você precisa ter vergonha na sua cara, rapaz. Você precisa respeitar Jesus, rapaz. Seu arrogante, nojento, seu prepotente, inchado e orgulhoso, é o que você quer, é o que você é. Chamar Jesus de político, você é um mentiroso, seu arrogante. Um pastor que tem coragem de dizer que Jesus é político e que Jesus, se estivesse aqui, comprava arma para ir para a obra, esse cara, olha, não merece nem um mínimo de respeito espiritual. Esse cara é pior do que um fariseu. Esse tal pastor que diz isso, que Jesus estivesse aqui, usava as armas, comprava arma. Eu nunca vi em toda a minha vida tanto assassinatos de mulher como eu estou vendo agora, através de facas, de tudo que é praga. Por quê? Por liberação de armas. E ainda tem coragem os políticos de dizer que acabou, que diminuiu. E vocês, crentes, abraçados com direita e esquerda, tomem vergonha. O que vocês precisam ter é caráter de homem, em primeiro lugar, e depois de um cristão evangélico. Respeite a Deus, rapaz. Respeita a palavra de Deus, meu pastor. Você não aposta coisa nenhuma, você é um picareta, um mentiroso. Você não tem vergonha de dizer que Jesus é um político? E outro ainda diz, e tem outros que diz que José de Arimateia era senador. Ele foi. Jesus estava conversando com seus discípulos, com seus apóstolos, e Jesus disse: quem não deixa tudo por amor de mim, do evangelho, não é digno de mim. O apóstolo Pedro disse: nós, discípulo, e José de Arimateias também era um discípulo, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Era, meu irmão, era, ele foi, ele era. Quando ele conheceu a Jesus, ele deixou tudo para servir o Mestre. Quando foi pegar o corpo dele para ser sepultado,
ele foi buscar o corpo de Jesus, ele pediu o corpo de Jesus para Pilatos para sepultar. E quando o apóstolo Lucas vai escrever o livro de São Lucas, a revelação do segundo evangelho e terceiro evangelho de São Lucas, ele diz: José de Arimateia, que era antes de se converter, que fazia parte da política em Israel, não era em todas as nações, era em Israel, a nação de Israel, que não se misturava. Vocês lê Bíblia como se lê qualquer coisa. Bem visto que para vocês ela é uma novela, né? O nome de Jesus é uma novela, o Apocalipse é uma novela, o Gênesis é uma novela, por isso que vocês não entendem nada. Ou vocês entendem e fingem não entender, para pregar e ensinar o povo os interesses de vocês. Vocês vão pagar, seus fariseus. Vocês vão pagar. Você que diz que Jesus é político, e você que diz que Jesus ia usar as armas, se tivesse aqui, eu vou pedir para ele e vou orar, e ele vai me ouvir, ele vai pegar todos vocês. Se prepare. Eu não sou inimigo de ninguém, mas odeio quem fala isso do meu Jesus que morreu na cruz. Vocês não são melhor do que ninguém para vocês fazerem isso com ele. Vocês não é melhor do que ele para viver acusando o Filho de Deus. Vocês vivem acusando o Filho de Deus, dizendo que ele era político, que ele teria arma, que ele usaria arma na terra, armas de violência. Como é, irmãos, que uma pessoa que diz assim, quando os soldados pegaram ele para ser crucificado, o Pedro arranca a espada da bainha e corta a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus pega a orelha do rapaz, daquele rapaz, coloca no lugar e diz para o Pedro: põe a tua espada na bainha, porque quem lança a mão da espada, a espada morrerá. Não vês tu que se eu quisesse guerrear com as minhas próprias mãos, com armas de derramamento de sangue, eu rogaria ao meu pai e mandaria 12 legiões de anjos? Tu sabe o que é 12 legiões de anjos? Na briga de Isaías com o rei Zedequias contra o Senaqueribe, eles se puseram a orar a Deus, o profeta e o rei, e pedindo a Deus, e orou aos céus e pedindo a Deus que socorresse eles por causa daquela guerra, por causa dos inimigos. Quando o Senaqueribe vinha a eles, era um terror, né? Eles eram realmente os maiorais da terra no que diz respeito à guerra. A nação de Israel era vencedora e é vencedora em Cristo Jesus. Então, quando eles vêm até o Senhor e ora ao Senhor, no capítulo de número 36 de Crônicas, Deus envia um anjo, e o anjo vai até Israel. O anjo vai até o exército de Senaqueribe e diz que em uma noite, um só anjo tirou a espada da bainha, e no dia seguinte o exército de Senaqueribe viu 185.000 soldados deles mortos pela espada do anjo. Quando Jesus estava expulsando os demônios, ele encontrou um demônio, uma pessoa endemoniada, e aquele demônio se aproxima dele, aquela pessoa endemoniada se aproxima dele, e cai com o joelho em terra, diz que és o Filho de Deus, rogo-te que não me mande embora daqui, dessa província. Havia uma manada de porcos ali, e ele diz: permita que nós entramos naqueles porcos. Jesus permitiu. Jesus perguntou para aquele demônio: qual é o teu nome? Ele diz: Legião é o meu nome. E a manada de porcos que caiu no despenhadeiro e que morreu por causa da opressão dos demônios, porque espírito de animais não ocupa demônios. Animais não têm espírito, não adianta.
Eles não têm um espírito imundo, ou melhor, um espírito humano, ou um espírito de vida, como o ser humano tem, para que os demônios possam ocupar a vida deles, habitar na vida deles, possuir a vida deles. O máximo que os demônios podem fazer é médio, como Satanás fez com a serpente lá no Éden. Então, aquele espírito imundo se apoderou dos porcos e desceu para um despenhadeiro. Morreram todos os porcos afogados. Não morreu o demônio não, viu? Foram os porcos. E diz que era quase 2.000 porcos. Então, uma legião de pessoa, de qualquer coisa, ou de anjos, vai quase 2.000. Ou 2.000. E Jesus disse que ele mandaria, vinha 12 legiões. Quantos anjos seriam? Legiões de anjos. Quantos anjos seriam? Mais de 24.000 anjos. Se um só anjo destruiu 185.000, tu já imaginou 24.000 anjos? Quantos iriam destruir em fração de segundo? Foi por isso que Cristo diz. Agora tu te cuida, viu, pastor? Tu que anda dizendo que Jesus, se tivesse aqui, usava as armas, e que Jesus é político, tu que se cuide, que tu vai ver qual é o político que ele é. Tu verás. Pode se preparar, porque a minha oração é essa. Tu se prepara, tu que apoia essas armas, tu que apoia tudo isso, dentro dessa política, tu te prepara, porque Deus não vai te poupar. Essa é a minha oração. Você pastor, você apóstolo, você bispo, você missionário, pode ter certeza, você padre que se misturou e levou Jesus para essa política, que ele não foi com você, e ele não vai com vocês para política nenhuma. Ele está à direita do Pai nas alturas, e o seu Espírito na vida daqueles que obedecem aqui na sua igreja, para exercitar misericórdia a todos, não tem diferença, Paulo diz, nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, a qualquer um, ele está pronto para socorrer. Tu irá pagar o preço, e quem lança a mão da espada, a espada morrerá. A espada que você está apoiando a compra, ela mesma vai virar contra você. A espada que você está apoiando aí para matar vidas inocentes, para fazer tudo isso, ela vai voltar contra você, pastor, pode ter certeza, que é para você deixar de ser arrogante, deixar de ser aproveitador, deixar de ser mentiroso, deixar de ser falso, deixar de acusar o Filho de Deus. Você vai pagar o preço. Por quê? Porque vocês têm interesse dentro da política, vocês não estão na política de graça, vocês colocou a igreja de Deus aí, porque vocês querem fugir de certos encargos que tem dentro dela, para não assumir seus mentirosos fariseus. É o que vocês são, e vocês pagarão o preço. Vocês não perdem por esperar. Essa é a minha oração. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 4. Eu vou ler lá a palavra do meu Senhor. Do meu Senhor, não é teu não, tá? Tu colocou ele na política, pastor, ele não é teu não. O teu é Mamon que está lá na política, né? Não é Jesus de Nazaré não. E você que é membro e que vive se matando, se arrebentando aí por causa dessa política, que o teu Deus é o ventre, é um homem, é um político, esse é o teu Deus. Teu Deus é o presidente, teu Deus não é Jesus não. Teu Deus é o presidente, para onde o presidente for, tu vai. Esse é teu Deus. Capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aí, tu está seguindo a vontade dos teus pastores, dos teus apóstolos, das tuas bispas? Tu está seguindo a vontade dos teus missionários com curas falsas e mentirosas? Eu vou falar sobre as curas mentirosas que vocês têm na igreja e que eu já vi dentro dessas igrejas. Já tive lá, já fui lá, já vi pastor pegar a mão, botar a mão na minha cabeça. Ei, foi curado. Curado nada, rapaz. Deixa de ser besta.
Deixa de ser mentiroso. Vocês negociam com o reino de Deus e com a palavra de Deus, e agora com essa política que vocês colocaram Jesus. Mas ele não foi com vocês. Vocês foi só. Ele deu linha ao pipa, como diz o mundo por aí, né? Aquele empinador de pipa. Eu já empinei isso no passado. Aí solta a linha, a pipa vai. Foi assim que ele fez com vocês. Vocês querem na política? Então segue. E vocês foram. A ponto de chamar ele de político, de dizer que ele usava as armas para fazer isso, como está fazendo aí, como vocês estão fazendo. Pois é. E ele deixou. Ele vai puxar a linha agora, viu? E tu vai ver o peso da mão dele, que é para tu te arrepender. E você que está com ele, morrendo por causa dele, vai morrer na mão de Jeová se não se arrepender, rapaz. Viu, igreja? Vocês verão o que Deus vai fazer. Não se arrependa a tempo, não, que vocês verão o que Deus vai fazer. Essa é a minha oração. Irmão, você não tem medo de Deus? Que Deus faça de mim o que Ele quiser. Se Ele quiser levar minha vida amanhã, hoje, o dia que Ele quiser, Ele que leva. O problema dele, a vida dele não pertence a mim. Só que o evangelho do meu Senhor e o nome do meu Jesus não vai ficar nesse escárnio por esses fariseus, essas aves de rapina que está aí dentro das igrejas dizendo que Jesus é um político, que Jesus usava arma. Ora, toma vergonha, rapaz. Tenha vergonha na cara, pastor. Tem vergonha, bispo? Você não tem vergonha, missionário, de dizer uns negócios desses? Vocês não têm vergonha não de dizer que é apóstolo falando isso do Filho de Deus? Olha o que o Pedro está dizendo aqui. Vocês não lerem isso aqui? Vocês são loucos por dinheiro, rapaz. É o que vocês são. Mas o dinheiro de vocês é a própria perdição de vocês. Vocês vão se acabar, se sucumbir por causa dele. Por causa dele, do dinheiro. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Pois é bastante que, no tempo passado, tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachice, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatria. Anticristo vem aí, ele vai te pegar. É a minha oração. Abomináveis idolatria. Pois o dia que meu Cristo te visitar, ele vai te mostrar o que é o mito, o teu Deus, o presidente que tu usa da nação para dizer que é o teu Deus. Vocês não têm consciência, igreja? Meu Deus, em nome de Jesus, igreja, pelo amor de Cristo, o que é que aconteceu com vocês, igreja? Para vocês deixar a glória de Deus, para deixar o Filho de Deus e adorar um homem nessa magnitude que vocês estão fazendo? Pelo amor de Jesus Cristo, igreja, o que aconteceu com vocês? É pastores nas redes sociais, influenciando política, se matando porque quer que seu presidente ganhe, porque quer que seu Deus ganha. Que preocupação, o que te interessa, direita, esquerda, se presidente ganha, se presidente não ganha, rapaz? O que te interessa, pastor? O teu Cristo já ganhou. A sepultura ficou vazia, ele já venceu. Seus bandos de babaca ignorantes. É um absurdo a gente ouvir o que a gente ouve de pastores, e a acusação que eles fazem ao Filho de Deus não vai ficar impune. Vocês serão pegos pelo Filho de Deus. Essa é a minha oração e eu verei. Pode falar que eu sou o que quiser falar, isso não me incomoda. O que me incomoda é isso, não aceito. Não aceito. Vocês querem que isso aconteça? Para que vocês fujam das responsabilidades que vocês têm dentro da igreja, com encargos financeiros. Não adianta falar que não, vocês não estão aí de graça. Vocês não estão em política de graça, rapaz. O Deus que não me deixa mentir, o Deus que revela todas as coisas, já revelou isso no meu coração, no coração de muita gente. Está lá pelas suas glutonarias, pelos seus interesses.
Dá uma olhada em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Nos diz aqui a palavra de Deus. Versículo 1. No sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança como a aparência de fogo desde os céus, desde os seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava colocado a imagem que provoca ciúmes. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me diz: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava imagem de ciúmes à entrada. E ele me diz: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio. Olhei e vi um buraco na parede. Ele me diz: Filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei a parede e vi uma porta. Então me diz: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda a forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazania, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me diz: visto, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel faz? Nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De novo ele me disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Olha o que ele diz aqui: imagem de ciúmes. Coloca uma imagem de um homem dentro da igreja,
coloca a imagem de um político dentro da igreja como se fosse um Deus. Vocês não têm respeito para Jesus, irmãos? O Senhor diz aqui, afasta-me do meu santuário. Vocês afastou o Filho de Deus da igreja com vocês faz muito tempo. Então ele disse, no versículo 5 aqui ele diz, então ele me diz, visto, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, a entrada. A imagem que está dentro da igreja hoje, a imagem de um homem, de um presidente. É o que vocês veneram, é o que vocês exaltam, é o que vocês adoram. Mas esse Cristo aqui, que está revelando a Ezequiel, e que fez o que lhe apraz, contra a idolatria de Israel, vai fazer com vocês a mesma coisa. Vocês vão mendigar um pedaço de pão, viu, pastores? Vocês vão mendigar um pedaço de pão, que é para vocês não colocar um homem no lugar dele, dentro do santuário dele. Vocês verão, se não for para vocês, é para os parentes de vocês que vai vir. A maldição vai passando. Vocês plantaram isso. Vocês criou isso dentro das igrejas. Vocês abraçou isso. Deus de vocês é o ventre, é a glutonaria. E é por isso que vocês se apegam a um pastor, a um político. O que é político? E o que é uma política? Política? Eu vou te mostrar o nome da política aqui. O que é política? E o que era para ela ser? O que era para ser a política? A arte ou ciência de governar. A aplicação desta arte nos negócios internos da nação. Isso era para ser uma política. E o que você vê nas políticas hoje? E o que você vê nos candidatos hoje? Muito bem. Política. Ele diz aqui, ou nos negócios externos. Parte 3 aqui. Prática ou profissão de conduzir negócios políticos, conjuntos dos príncipes ou opiniões políticas que debate, que ensina e que exercita a autoridade para governar uma nação com justiça, com me perdoe a palavra que eu não estou conseguindo falar, mas com justiça, com autoridade, com respeito, com dignidade. Agora sim, digno, honrado. É isso que deve ser o político. E qual é a honra que tem esses políticos aí? Fala para mim. Que só pensa em tirar dos pobres, como por exemplo os aposentados. O que eles fizeram com os aposentados nessa pandemia aí? Vocês sabem? Ainda tem coragem de dizer, fizemos e cuidamos dos aposentados. Aproveitou do pobre dos aposentados para pegar o dinheiro deles, para pagar auxílio. Esse povo está pensando que a gente é trouxa. Está pensando que a gente é besta, mas a gente não é besta, não. Esses políticos pensam que a gente é bobo, que a gente não entende nada, que a gente é ignorante. Para de falar besteira, rapaz. A gente sabe o que vocês fez. Agora está pagando auxílio através do quê? Segundo aquele que assinou o Auxílio Brasil aí, está tirando das precatórias, que era dinheiro do próprio aposentado. E ainda vem dizer que socorreu o aposentado. Toma vergonha, rapaz. Aí ele diz aqui, o que é a política? Por que Cristo não entra na política? Eu vou te mostrar por que Cristo não entra na política. Olha o que é a política aqui, ó. Astúcia, maquiavelismo,
Você está vendo o que é a política, os nomes da política? Você sabe quem é o astuto? Se você não sabe, abra comigo em Efésios, que eu vou te mostrar quem é o astuto. Efésios, no capítulo de número 6. Dá uma olhada aí que tu vai saber agora quem é o astuto. Versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcia cilada do diabo. A política de quem é? Essa que está aí? Aí de quem é? Quem é o líder dela? Quem é o pai dela, o dono dela? Quem está comandando ela é isso aí. Vocês querem que o meu Cristo faça parte disso? Vai se converter, pastor? Vai, apóstolo? Para de estar louco pelo dinheiro e vai se converter para tu falar isso com Cristo? Pois o dono da política que está aqui, vai te pegar, porque Cristo vai te entregar na mão dele. Assim tu vai aprender a respeitar o Filho de Deus. E se depender de oração, eu estou orando para isso. Tem que você se arrependa, rapaz. Olha, eu vi ontem esse negócio. Eu não acreditava, mas ontem eu ouvi. Eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, como é que eu vou fazer esse vídeo agora? Eu estou vendo aqui um amigo empresário dizer que se Jesus estivesse aqui, que ele usaria das armas do mesmo jeito. Eu vi um pastor falando isso, meu Senhor. Eu não tinha visto, irmãos, mas eu ouvi isso. Isso me revoltou de uma tal forma que não dá para conformar. Não dá. Não tem como conformar com isso. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. O Senhor Jesus disse aqui para Pedro: as armas que vocês estão financiando é para acabar com vocês, mesmo se vocês não se arrependerem. Exercitou misericórdia? Mostrou misericórdia? Teve uma pandemia aí. Vocês estão preparados, políticos, vocês que estão aí para ser presidente, governador, vocês estão preparados, está preparando a nação para caso venha uma outra pandemia? Vocês estão pensando nisso ou no que vocês estão pensando? Vocês estão pensando em vocês, a igreja do mesmo jeito. Vocês estão pensando que o Brasil não tem terremoto? Vocês estão preparados para um terremoto? Quando você vê o viaduto do Chá desmoronar, quando você vê a Catedral da Sé, da Praça da Sé afundar, chama abaixo, quando você vê a Avenida Paulista e você olhar para ela, só está um monte de terra, se é que você não vai estar no meio do terremoto. Você está preparado para isso? Pois fique sabendo que vai acontecer. Não vai que o Brasil está assim. Para de ser bobo, rapaz. Para de ser bobo. Antes de Cristo voltar, tudo isso vai acontecer, em breve vai acontecer. Você está preparado para isso? É porque a pandemia me atrapalhou. Atrapalhou porque você não tem capacidade de cuidar, rapaz. Quem vai cuidar disso? Quem vai assumir uma nação? Quem vai assumir uma igreja? Quem vai assumir uma empresa? Já vai preparado para tudo isso. A primeira coisa que você tem que preparar não é para os bons momentos da vida, porque eles podem vir, e eles vão vir com certeza, é para as dificuldades da vida, para você cuidar delas. Você quer ser um presidente, está aí para receber voto amanhã. Você está preparado para assumir a responsabilidade de um presidente que vai cuidar da nação? Que vai cuidar do povo? Você está achando que é só chegar lá e entrar de presidente e ter um monte de gente, de artista, de cantores, de jogadores e de atores, um monte de gente do teu lado e de tudo que você coloca do teu lado, de igreja do teu lado? É isso que você está pensando? E fazer uma coisinha daqui, outra coisinha de lá para poder ter eles do teu lado? É isso que você está pensando? Você não tem capacidade, rapaz. Vocês não têm capacidade, vocês nem sabem o que é governar. Vocês estão aí porque não tem outra saída. Aí vai esses picaretas da fé, esses mentirosos da fé junto com vocês, esses pastores mentirosos que diz que Jesus foi político. Tu vai pagar, seu fariseu miserável. Miserável é a palavra para ti. Apóstolo, bispo, bispa, missionário, pastor, padre, que diz que Jesus está na política, que diz que Jesus apoia as armas. Tu é um miserável.
Vai falar com ele. Fala com Jesus. Ah, Jesus, tem um doido aí pregando, estou um miserável, vou pegar ele. Vai, fala com ele. Chega nele primeiro. Quando Deus me dá uma revelação e fala, passa essa revelação, eu quero ver qual é o homem que derruba a revelação divina. Quero ver se tu é bom para tu sair disso aqui agora, se tu não te arrepender. Essa é a revelação que Deus me deu e você vai pagar, pastor. Pode se preparar. Pode se preparar, porque Cristo vai te achar, não demora muito tempo. Vê a pandemia, matou tanta gente. E o que a gente via era aqueles que estavam na frente, pega a máscara e coloca nesse lugar. E hoje ganharam, vocês votaram. Vocês não têm vergonha, igreja. Vocês não têm consciência, vocês não têm respeito por aquele que morreu por vocês, mas vocês vão pagar o preço junto com eles. Pode ter certeza. O anticristo vem aí. E o meu Jesus não deixa impune. Não vai deixar. Seus glutões, miseráveis, cegos, descamisados e nus, é o que vocês são. Vocês dizem que o meu Cristo fazia parte disso, que o meu Cristo ia apoiar essas coisas, vocês vão ver o que ele vai fazer com vocês. Pode ter certeza. Tu não é cheio do Espírito? Tu não ora aí, céu saba. Vamos ver se tu é mesmo. Tu verás. Essa é a minha oração. Amém? Ore comigo nessa noite. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Estou chateado, Jesus, porque eu ouvi ontem da boca de pessoas e de pastores, não dá para conformar. Não acredito que uma pessoa que o Senhor salvou e que ele diz que é pastor, trata o Senhor desse jeito e o Senhor vai ficar quieto ouvindo e não vai falar nada. Eu não acredito. Eu custo acreditar que o Senhor está assentado num trono acomodado. Deixa eles falar o que quiser, deixa eles fazer. Eu não acredito que o Senhor está nessa posição. Tu diz que a tua glória não dá a outro e nem o teu louvor às imagens de escultura. Há um homem humano e uma igreja adúltera, como está essa igreja aí, caída no adultério. Não o adultério sexual, mas o adultério contra a tua palavra, o adultério da idolatria, da glutonaria, que os teus líderes levaram a tua igreja a adulterar. Não sexual. Eles estão aí dizendo que o Senhor ia comprar arma, o Senhor que falou para Pedro aquelas palavras. Mostra para eles. Estão na glutonaria dizendo que tu está junto. Estão na política que é astúcia, que quem comanda é o Deus desse século, e está dizendo que tu está junto. E aí, Jesus, vai deixar assim mesmo? E agora? Vai ficar assim, Deus? Não vai acontecer nada, não? Pois eu não me conformo. Eu não me conformo e oro a Ti. Neste momento, se eu tenho de Ti pelo menos um mínimo, menos do que um grão de mostarda, de reconhecimento Teu, eu te peço por esse mínimo, não deixe impune. Mostra que Tu és Deus e que a Tua glória, o Teu santuário, não pode ser profanado por essa gente. Age, Deus, em nome de Jesus, e abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia dos menos favorecidos, como eu sou o primeiro, dos necessitados, dos enfermos, dos pobres, dos que estão passando fome. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço, a Deus, a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Que Deus proteja você. E continua acompanhando a palavra de Deus através das nossas vidas, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.